Boa noite a todos, senhoras e senhores vereadores, aos nossos visitantes, ao Ednei, da RDX, da nossa Rádio Difusora do Xisto, presente, e a demais pessoas que nos assistem pela página oficial do Facebook da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Senhoras e senhores vereadores, servidores dessa casa e toda a comunidade que nos acompanha, quero destacar a importância do Setembro Amarelo, mês de conscientização e prevenção ao suicídio. Trata-se de um tema delicado, mas que precisa ser falado com seriedade e responsabilidade. O suicídio é uma realidade que, infelizmente, afeta muitas famílias, deixando marcas profundas. Por isso, o objetivo dessa campanha é lembrar que a vida sempre deve ser valorizada e que todos nós podemos ser instrumentos de apoio, escuta e acolhimento. É fundamental que cada cidadão saiba que não está sozinho, que existem caminhos, ajuda profissional e uma rede de apoio. Pequenas atitudes como ouvir, estender a mão e mostrar a solidariedade podem salvar vidas. Que este mês sirva de reflexão e ação e que possamos juntos construir uma sociedade mais acolhedora com respeito e cuidado à saúde mental. Passo a palavra à secretária para verificar e declarar a presença dos vereadores. Boa noite a todos. De acordo com o sistema legislativo, declaro as presenças das vereadoras Alana Feijó, Gido Celeiro e Jussara Ferraz, dos vereadores Irineu Macuco, Marpichete, Wagner Wolff e Walter Pchivitoski, e a ausência justificada do vereador Cássio e vereadora Marta. Havendo quórum para a deliberação das matérias constantes da ordem do dia, declaro aberta a 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente à primeira sessão legislativa da 39ª legislatura do Poder Legislativo Municipal. Novamente passo a palavra à secretária para realizar a leitura da ata. Senhor presidente, realizarei a leitura da ata 23ª de sessão ordinária realizada em 15 de julho de 2025. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura da ata em conformidade com o artigo 99, parágrafo 3º do Regimento Interno. Coloco em discussão a solicitação de dispensa de leitura da ata realizada pela vereadora Gido Celeiro. Coloco em votação a solicitação da dispensa da leitura da ata. Concluída a votação, aprovado pela unanimidade dos votos. Nesse momento, então, passarei à etapa de deliberação da ata para os vereadores solicitarem a retificação ou impugnação. Coloco a ata da 23ª sessão ordinária para discussão. Não havendo solicitação de retificação ou impugnação dos vereadores, declaro aprovada a ata da 23ª sessão ordinária em conformidade com o artigo 100 do Regimento Interno. Novamente, a palavra está com a secretária para informar as matérias da ordem do dia. Senhor presidente, na ordem do dia dessa sessão teremos projeto de lei do Executivo 29 de 2025 em segunda discussão e votação. Projeto de lei do Executivo 31 de 2025 em segunda discussão e votação. Projeto de lei do Executivo 32 de 2025 em segunda discussão e votação. Projeto de lei do Executivo 28 de 2025 em primeira discussão e votação. Requerimentos e indicações. Nesse momento, passarei a leitura da correspondências que chegaram nessa Casa de Leis. Ofício 524 de 2025, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara de Vereadores de São Mateus do Sul. Senhor presidente, encaminhamos para apreciação dessa Casa de Lei os seguintes projetos de lei do Executivo. Projeto de lei do Executivo 36, de 29 de agosto de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026 a 2029. Projeto de lei 37, de 29 de agosto de 2025, estima a receita e fixa a despesa do município de São Mateus do Sul para o exercício financeiro de 2026. Contamos com a colaboração dos nobres Eds, apresento meus votos de considerações e respeito e subscrevo. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal.
Ofício 534 de 2025, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência a retirada do projeto de lei do Executivo número 34, de 26 de agosto de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no exercício de 2025, na importância de R$ 1.333.333,56. Restritos ao exposto, renovamos os votos de elevada estima e distinto apreço. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Ofício 535 de 2025, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Senhor presidente, encaminhamos para apreciação da Casa de Leis o seguinte projeto de lei do Executivo. Projeto de lei do Executivo 38, de 2 de setembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito de lei suplementar no exercício de 2025, na importância de R$ 1.337.333,56. Contando com a colaboração dos nobres éditos, apresento meus votos de considerações e respeito e subscrevo. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Ofício 537 de 2025, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência a retirada dos seguintes projetos de lei do Executivo. Projeto de lei do Executivo 33, de 22 de agosto de 2025, e projeto de lei do Executivo 35, de 26 de agosto de 2025. Restrito a exposto, renovamos os votos elevados, estimas e distinto apreço. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Ofício 538 de 2025, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores. Senhor presidente, encaminhamos para a apreciação da Casa de Lei os seguintes projetos de lei do Executivo. Projeto de lei do Executivo 39, de 2 de setembro de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito suplementar no exercício de 2025 na importância de R$ 300 mil. E projeto de lei do Executivo 40, de 2 de setembro de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito suplementar no exercício de 2025 na importância de R$ 70 mil. Contamos com a colaboração dos nobres éditos e apresento meus votos de considerações e respeito e subscrevo. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Convite especial. O secretário municipal de Governo de São Mateus do Sul, João Paulo Gugelmin, convida os vereadores da Câmara Municipal para a apresentação do portfólio de emendas impositivas, exercício 2026. Data: 9 de setembro de 2025, horário 16 horas, local: Câmara Municipal de São Mateus do Sul. A presença de todos será muito importante para alinhamentos das demandas do Legislativo e para o fortalecimento do planejamento orçamentário do município. Atenciosamente, João Paulo Gugelmin, secretário municipal de Governo. Os vereadores Wagner Cibes de Souza Wolff e Alana Feijó Santa Clara, no uso das atribuições contidas no artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, artigo 136, parágrafo 3º do Regimento Interno, apresenta à mesa diretora a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei 27, 2025, iniciativa do Poder Executivo. Emenda aditiva. 1º de 2025 do projeto de lei do Executivo 27, 2025. Acrescenta-se o artigo 27A do projeto de lei do Executivo 27 de 2025, que institui o Programa Municipal de Agricultura no Interesse Social PROMAIS e das outras providências. Artigo 1º. Acrescenta-se o artigo 27A ao projeto de lei do Executivo número 27 de 2025. Artigo 27A. O Poder Executivo publicará em portal eletrônico de acesso público relatório semestral sobre a execução dos PROMAIS, contendo, no mínimo, primeiro, a relação dos beneficiários, fornecedores e organização dos fornecedores habilitados. Segundo, o valor contratados e efetivados pagos. Terceiro, os produtos adquiridos com respectivas quantidades. Quarto, as entidades recebedoras e números estimados de consumidores atendidos. Sala das Sessões, 1º de setembro de 2025, Wagner Cibes de Souza Wolff e Alana Feijó Santa Clara.
Obrigado, vereadora. Despacho, então, o projeto de lei do Executivo 36/2025, a PPA 2026-2029, o projeto de lei do Executivo 37/2025, LOA 2026, de autoria do Poder Executivo, à Comissão de Finanças e Orçamento e ao Departamento Jurídico para emissão de pareceres. Também despacho o projeto de leis do Executivo 38, 39 e 40/2025, de autoria do Executivo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento e ao Departamento Jurídico para emissão de pareceres. Teremos, então, a retirada de projeto de lei da pauta, em razão da apresentação da emenda aditiva ao projeto de lei do Executivo 27/2025, de autoria dos vereadores Wagner e Alana, retiro de pauta o projeto de lei 27/2025 e despacho a emenda aditiva ao Departamento Jurídico e à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Também, conforme solicitação verbal da vereadora autora do projeto e demais proponentes, retiro a PLL 35 da pauta da ordem do dia de hoje. Iniciaremos, então, a ordem do dia. Novamente, a palavra está com a secretária para realizar a leitura do requerimento. Requerimento de retirada do projeto de lei do Executivo 34 de 2025, encaminhado pelo ofício 534 de 2025 do Gabinete. Autoria do Poder Executivo. Solicito a Vossa Excelência a retirada do projeto de lei do Executivo 34, de 26 de agosto de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no exercício de 2025, na importância de R$ 1.337.336,56. Requerimento de retirada do projeto de lei do Executivo 34, 2025. Ele será em discussão e votação única. Está para discussão. Está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos, então, ao requerimento de retirada dos projetos de lei do Executivo número 33 e 35, pelo ofício número 537, 2025. Requerimento de retirada dos projetos de lei do Executivo 33 e 35, encaminhados com o ofício 537 de 2025 ao Gabinete. Autoria Poder Executivo. Solicito a Vossa Excelência a retirada dos projetos de lei do Executivo. Projeto de lei do Executivo 33 e 22 de agosto de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no exercício de 2025 na importância de R$ 300 mil. E projeto de lei do Executivo 35, de 26 de agosto, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial no exercício de 2025 na importância de R$ 70 mil. Requerimento de retirada dos projetos de lei 33 e 35 em discussão e votação única. Está para discussão. Está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passa a palavra à secretária para anunciar o projeto de lei 29/2025. Projeto de lei do Executivo 29/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no exercício de 2025 na importância de R$ 26.400. Projeto de lei do Executivo 29/2025 está em sua segunda discussão e votação. Está em discussão. Está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Novamente a palavra está com a secretária. Projeto de lei do Executivo 31 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar no exercício de 2025, na importância de até R$ 90 mil. Projeto de lei que vem do Executivo 31/2025, em sua segunda discussão e votação. Está para discussão. Está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Com a palavra, secretária. Projeto de lei do Executivo 32 de 2025. Autoriza o Poder
Executivo Municipal abre um crédito especial no exercício de 2025 na importância de até R$ 518 mil. Projeto de lei do Executivo, em sua segunda discussão e votação, está para discussão. Está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Projeto de lei do Executivo 28/2025. Projeto de lei do Executivo 28 de 2025. Regulamenta o recebimento e distribuições dos honorários advocatícios no âmbito da Procuradoria-Geral no município de São Mateus do Sul, nos termos do artigo 85, parágrafo 19 do Código de Processo Civil, e estabelece critério para o rateio entre os advogados públicos efetivos do município e das outras providências. Projeto de lei do Executivo 28/2025, ele está em sua primeira discussão. Está para discussão. Inscrito para fazer uso da palavra, o vereador Wagner Wolff. Vereador, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, eu desejo uma boa noite a Vossa Excelência. Na sua pessoa, eu cumprimento aqui os colegas vereadores que estão presentes na sessão, as colegas vereadoras, o vereador Pichetti, que está nos acompanhando em sessão de maneira remota, a população que se faz presente aqui, o pessoal do Observatório Social que está aqui também, a imprensa também que se faz presente, os servidores aqui da Câmara Municipal de Vereadores, especialmente a população que está nos acompanhando de casa também. Esse projeto de regulamentação dos honorários advocatícios dos advogados públicos, dos procuradores do município, acho que essa é uma demanda bastante antiga, que depende de regularização mesmo. Eu só tenho um apontamento a fazer, senhor presidente, que talvez seja necessário ser objeto de emenda em segunda discussão. Eu até questionei o pessoal da Procuradoria do município, né, que tem diretamente interesse na regulamentação desse tema, porque um dos artigos ele cria, na minha opinião, uma antinomia ali, né, quando ele fala assim, mais precisamente do artigo 4º, quando ele fala que o rateio do que trata o artigo 3º desta lei será efetivado mediante divisão simples do valor encontrado no mês da apuração, pelo número de advogados públicos municipais efetivos atuantes nos casos mencionados no artigo 1º. Por que eu acho que cria uma antinomia essa situação? Porque dá a impressão, apesar do projeto de lei falar que o rateio tem que ser de forma igualitária entre todos os advogados públicos efetivos, ou seja, aqueles que são concursados, são servidores públicos efetivos, aprovados em concurso público, aqui ele abre brecha para que seja só para os procuradores que atuam nos processos, o que, na minha opinião, afronta esse caráter indivisível dos serviços da Procuradoria Jurídica do município. Então, é só uma questão de técnica para que a gente corrija, se eventualmente for esse entendimento, esse projeto de lei. Mas até enviei o questionamento aos procuradores, eles ficaram a analisar, e talvez venha pelo próprio Executivo, se for necessário, nós, vereadores, aqui podemos apresentar também essa correção nesse projeto de lei. De toda forma, isso aqui é bastante importante, a regulamentação, para que a gente deixe essa matéria dos honorários que os procuradores do município recebem, além da remuneração fixa que eles têm, paga pelo ente público, para que se adeque constitucionalmente ao teto de remuneração constitucional, para que a gente tenha tudo isso de maneira regular. Então, votarei favorável a esse projeto de lei, tem apenas esse apontamento que a gente pode trazer perfeitamente na próxima discussão desse projeto de lei por meio de emenda modificativa do texto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Nenhum vereador mais inscrito para discutir o projeto. Está para votação o projeto de lei do Executivo 28/2025. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos, então, aos requerimentos. Requerimento 110/2025. Requerimento 110 de 2025, de autoria Wagner Wolff e Alana Feijão. Solicita informações ao Poder Executivo acerca da regularidade do comércio ambulante no município, especialmente nos seguintes temas: licenças, alvarás, quantos vendedores ambulantes, especialmente de alimentos, alfajores e congêneres, obtiveram licenças temporárias nos últimos 12 meses, informar números de alvará, datas, locais e autorizados e validade. Segundo, taxas municipais. Foram cobradas taxas municipais correspondentes
A taxa de licença do comércio ambulante, que está na tabela 3, 1 UFM ao dia. B. Taxa de vigilância sanitária e saúde pública, cuja incidência alcança inclusive comerciantes eventuais ou ambulantes. Enviar comprovantes e guias. Terceiro, licença procedimento sanitário. A vigilância exige licença sanitária prévia para os ambulantes de alimentos e realiza inspeção, detalhado procedimento, checklist e critérios de risco utilizados. Quarto, regulamentação de locais e época. Existe regulamento municipal definido locais, pontos, épocas e requisitos para o comércio eventuais ambulante? Se sim, favor enviar cópia do regulamento. Quinto, ocupação de vias e logradouros. Quando há o uso de balcões, barracas, tabuleiros em via pública, é aplicada a taxa correlata de ocupação, ordenamento do solo prevista no CTM? Quarto, cadastro municipal. Os ambulantes estão inscritos no cadastro fiscal, ainda que imunes ou isentos. Esclarecer exigências documentais e rotinas de fiscalização em loco. 7. Fiscalizações e sanções. Quantas atuações, multas foram lavradas no período por exercício irregular, sem licença, sem taxa, sem cadastro ou sem licença sanitária? Oitavo, Lei da Liberdade Econômica. Qual o entendimento oficial sobre a dispensa de atos públicos de liberação para atividades de baixo risco? O município adotou a lista do CGSIM? Esclarecer se o comércio ambulante de alimentos manipulados ou não foi classificado como baixo risco localmente e, em caso afirmativo, quais as condições? Requerimento 110/2025, ele está em discussão. Vereador inscrito para fazer uso da palavra, vereador Wagner. Vereador, com a palavra. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Deixa eu traduzir um pouco esse requerimento, porque ele é realmente bastante técnico, né? Mas vamos para o caso concreto. Acho que todo mundo aqui em São Mateus já percebeu que em determinadas épocas do ano, do mês, a gente vê um número muito grande de vendedores ambulantes na cidade, né? Acho que o pessoal, todo mundo que anda aqui pelo centro da cidade, já foi abordado por algum desses vendedores ambulantes. E tem vendedor ambulante de alimentos, de alfajor, tem vendedor ambulante de perfume, tem vendedor ambulante de vários tipos de itens e bens de consumo aqui em São Mateus do Sul. Qual que é a minha preocupação, né? Esse é um tema que, antes de apresentar esse requerimento, eu já vinha conversando com algumas pessoas do Executivo, para entender melhor qual que era a conduta do poder público do município de São Mateus perante essas pessoas. Por quê? Porque nós temos um código tributário do município, a gente tem um código que regulamenta essas atividades, só que ele é uma lei mais antiga, e posteriormente veio a Lei de Liberdade Econômica. O pessoal meio fala assim, olha, a gente não tem muito como fiscalizar, como restringir esse tipo de atividade, porque a Lei de Liberdade Econômica mudou radicalmente a forma de relação com essas pessoas, né? A liberdade econômica, a Lei de Liberdade Econômica é muito boa no país, porque ela tinha como função diminuir a burocracia do Estado perante aquelas atividades econômicas de menor potencial, de menor risco para a população. Só que a Lei de Liberdade Econômica ela também não autoriza que a gente tenha uma concorrência desleal em São Mateus do Sul. Qual que é a minha preocupação? Antes de apresentar esse requerimento, eu fui num estabelecimento que vende bolachas e congêneres em São Mateus. Então, você entra no estabelecimento, você chega lá, vai ter primeiro já uma autorização para ele funcionar da vigilância sanitária, né? Junto à autorização da vigilância sanitária, ele paga diversas taxas, paga impostos ao município, né? Então, ele tem um custo bastante grande para produzir esses bens de consumo e colocar à venda para a população de São Mateus do Sul. Aí chega o pessoal de fora da cidade, que nada recolhe aqui para São Mateus do Sul, não há recolhimento de impostos, não há um controle dessa produção, a gente não sabe se essas pessoas têm as licenças sanitárias no município de origem deles e fazem as vendas aqui,
né? Então, a gente tem que verificar a situação, ver se essas pessoas estão atuando em São Mateus do Sul conforme a lei. Porque se a gente impõe essa legislação aos empreendedores de São Mateus do Sul, né, que são as pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que vivem aqui, se elas têm toda essa burocracia feita ao ente público, a burocracia estatal que é normal de qualquer município, de qualquer estado ou da União Federal, né? Então, declaração de imposto, você tem que cumprir as normas sanitárias, então a gente tem que exigir dessas pessoas que vêm de fora o mesmo comportamento, né, que eles tenham esse controle também no município deles. E o nosso Código Tributário Municipal, ele concede ferramentas para que a gente faça essa fiscalização. Então, o requerimento é nesse sentido. Basicamente, o que eu estou solicitando informações nesse requerimento essas pessoas, esses ambulantes que vêm de fora, eles estão fazendo o recolhimento de impostos com as taxas que, conforme determina o Código Tributário do município? Eles estão obedecendo à legislação? O município adota a legislação desse tipo de atividade de baixo risco? E esse serviço que eles estão ofertando se classifica dentro desse critério? Então, antes da gente fazer a análise mais técnica, a gente precisa dessas informações do próprio poder público de São Mateus do Sul. Então, é por isso que eu estou apresentando esse requerimento de informações, para que a gente tenha acesso a essas informações e depois, posteriormente, a gente possa discutir esse tema. Então, é nesse sentido que eu apresento o requerimento de informações e é por isso que eu peço a aprovação dos colegas na aprovação desse tema. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Requerimento 110/2025 está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos ao requerimento 111/2025. Requerimento 111/2025, de autoria de Cássio Cota. A Constituição Federal, artigo 30, 8º, atribui aos municípios a competência para promover, no que couber, adequação ornamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Considerando que esse dispositivo constitucional se trata de uma obrigação de os municípios, dentro das normas previstas, tais como Constituição Federal, Lei de Parcelamento do Solo Urbano, Estatuto das Cidades, Plano Diretor Municipal e normas correlatadas, regulamentado o planejamento urbano a fim de garantir a segurança e bem-estar dos habitantes. Considerando que existe no município área que precisam de regulamentação, a fim de que os moradores tenham segurança jurídica para poder financiar os móveis e assim terem o acesso ao direito à moradia, direito ao mínimo existencial. Considerando que cada atuação do município exige uma avaliação em concreto de cada área a ser regulamentada, tanto para o loteamento quanto para o desmembramento, ainda mais quando se trata de situação consolidada. Considerando que muitas orientações do Poder Judiciário são no sentido de as prefeituras regulamentar as áreas existentes através de um procedimento que garanta o acesso à moradia e o proprietário cumpre as obrigações impostas por lei. Dessa forma, a fim de garantir segurança jurídica em prol do interesse público do direito da moradia, requer que o Poder Executivo estude a viabilidade técnica e jurídica em aceitar, através de doação, os termos do artigo 14.9 da Lei Orgânica Municipal, a área situada na Vila Amaral, denominada prolongamento da Rua Pedro Carlos Kirchen, a fim de que possa haver regulamentação na área onde houver construções do imóvel, bem como proprietários desmembrarem a área para expansão do programa Minha Casa Minha Vida. Antes de discutir o requerimento 111/2025, registrar a presença da professora Marta, que acabou de chegar, por mais que a justificativa já estava, já havia sido feita a justificativa, fez todo o sacrifício aí para poder chegar aí na sessão. Seja muito bem-vinda, vereadora. Requerimento 111/2025 está em discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos às indicações. Iniciaremos com a indicação 303/2025. Indicação 303 de 2025, de autoria de Wagner Wolff e Alana Feijão.
a emenda sendo encaminhada ao Poder Executivo que determine com urgência as secretarias competentes. A limpeza completa do monumento ao expedicionário de seu entorno imediato, com remoção de pichação, sujidades e detritos. O restauro de partes danificadas, recomposição de concreto, da pedra, recuperação de letras e placas, pintura onde couber, preservando as características originais do bem. A aplicação de proteção de pichação, verniz, hidrofugurante adequada ao material, para reduzir os danos futuros. A recomposição paisagista e a melhoria da iluminação cênica, valorizando o monumento e ampliando sua viabilidade e segurança noturna. A adoção de medidas de vídeo monitoramento, a fim de dissuadir vândalos. A inclusão do monumento em um cronograma permanente de manutenção, limpeza preventiva semestral e inspeção trimestral, com registros fotográficos e relatórios simples de conservação. Indicação 303/2025 está para discussão. Vereador Wagner, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Acho que todo mundo em São Mateus do Sul, pelo menos o pessoal que é um pouco mais velho, já observou que na Praça Bruno Biech, a Praça da Rodoviária, a gente tem um monumento de homenagem aos pracinhas são-mateuenses, né? Que são os são-mateuenses que deixaram São Mateus do Sul e foram lutar na Segunda Guerra Mundial contra aqueles terrores do nazismo. A questão é que aquele monumento que deveria reafirmar em nós esse dever cívico, de honrar a memória desses são-mateuenses que foram para lá, que lutaram na Segunda Guerra Mundial, hoje ele passa desapercebido pelas pessoas. Aposto que muitos adolescentes, muitas crianças, sequer sabem que aquele monumento é uma homenagem à Força Expedicionária Brasileira, aos são-mateuenses que foram lutar lá na Segunda Guerra Mundial, especialmente na Itália. E por quê? Porque ele está sujo, né? A gente está passando as imagens no telão. Então, é uma obra arquitetônica muito bem concebida. Na época, foi inaugurada pelo então prefeito Laurival Maier, uma homenagem muito justa a esses são-mateuenses. Mas hoje a gente não tem nada de culto à memória dessas pessoas, porque o monumento está em estado de abandono lá na Praça da Rodoviária. A gente discutiu recentemente aqui a recuperação de um prédio histórico em São Mateus do Sul, e é verdade, é um prédio que ficou muito bonito, só que a gente não pode escolher quais itens do patrimônio histórico-cultural a gente vai proteger e vai fazer a restauração. A gente tem que ter esse cuidado com todos esses monumentos, todos esses prédios históricos que retratam a história da comunidade são-mateuense. E o monumento expedicionário, para mim, é muito importante. Então, é por isso que eu estou apresentando essa indicação, para que seja feita a limpeza lá, para que seja feito o restauro, eventualmente, de partes que estiverem danificadas, mas que também que a gente adote medidas futuras para evitar que esses vândalos vão lá e pichem o nome deles, o insignificante nome deles, perto da importância desses são-mateuenses que lutaram bravamente na Segunda Guerra Mundial. E isso é importante, gente, porque com o passar dos anos a gente começou a relativizar conceitos como o nazismo e como o fascismo, né? O pessoal realmente acha que o nazismo é aquilo que a gente vê no Brasil, que a gente vê nos Estados Unidos, né? E isso é uma clara tentativa publicitária para a gente colocar em grupos opositores algum conceito histórico que demonstre algo terrível. O nazismo é aquilo que os soldados brasileiros combateram na Segunda Guerra Mundial. Nazismo é aquilo que Hitler fazia, aquilo que ele defendia, o extermínio principalmente do povo judeu. Aliás, se existe uma semelhança com o tempo atual, é apenas o ódio aos judeus que alguns grupos demonstram no mundo hoje, né? Essa é a única semelhança que eu consigo ter com relação ao nazismo, né? E isso é muito importante, a gente precisa dizer para as gerações futuras que sim, nós tivemos 62 são-mateuenses que foram até a Europa, lutaram na Segunda Guerra Mundial, nos livraram dos terrores do nazismo, e retornaram a São Mateus do Sul. Alguns feridos, outros sem feridas aparentes, mas com o psicológico totalmente destruído por causa dos terrores que eles viram lá na Segunda Guerra Mundial. Então, esse é um patrimônio histórico e cultural que a gente precisa proteger, que a gente precisa defender. Nós estamos hoje, agora na Semana da Pátria, né? Então,
a gente tem que cultuar a Semana da Pátria, a independência do Brasil, mas a gente tem que lembrar também das pessoas que lutaram pela nossa liberdade, e esses são mateuenses merecem essa homenagem, que foi feita lá pelo então prefeito Lorival Maier, que a gente tem que continuar protegendo esse patrimônio. É por isso que eu peço a aprovação dos colegas dessa indicação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Sem dúvida que resgatar a história, isso é muito importante, e até porque estamos ali com um novo paço municipal, né, em fase de término ali da construção, um local que está ficando muito bonito, né? A empresa, uma empresa muito boa que está fazendo aquela obra, acho que vai ser algo de grande importância, e até mesmo aí na questão da urbanística da cidade, vai ser um prédio com um grande destaque, né? E obviamente que precisaria fazer esse complemento ali, né? Fazer essa manutenção. Coloco então em discussão, continua em discussão a indicação 303 de 2025, nenhum mais vereador inscrito para discutir, coloco em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Professora Marta, inscrito para fazer a justificativa de voto. Com a palavra, professora. Obrigado, senhor presidente. Boa noite ao senhor, aos demais funcionários, aos meus colegas vereadores, à população aqui presente e quem nos assiste pelas redes sociais. Peço desculpas pelo atraso, estava com meu pai em cirurgia e deu tudo certo, graças a Deus. Parabéns, Wagner, né, por essa indicação, e quero ressaltar também a importância desses monumentos. Inclusive, eu gosto muito de levar os estudantes nos monumentos da cidade. E, realmente, os monumentos estão meio que abandonados, né? É algo que tem que ser revisto. E já aproveitando, vereador Wagner, é algo assim que nós precisamos conversar aqui na Câmara também e pensar em algum projeto junto com o Executivo, em relação aos moradores de rua e também os indígenas e a questão dos ciganos. Por quê? Às vezes as pessoas pensam assim, mas está pichado, ou o vândalo passou por aí. Muitas vezes se julga que até seja essa população, e não é. Então, nós estamos com uma situação, e eles procuram normalmente próximo de rodoviária. Tanto é que agora nós temos ali pessoal indígena que está lá perto. Então, lembrei aqui dessa situação, e que eles ficam por ali, bem próximos, inclusive, desse monumento, e é algo que nós precisamos urgente falar sobre isso, porque tanto morador de rua quanto indígenas e ciganos, enfim, todas essas pessoas que migram constantemente, eles têm direito a chegar numa cidade e ter pelo menos banheiro e água e um chuveiro para eles tomarem banho. Então, o que está acontecendo? Eles estão chegando, indo na assistência social, e a gente precisa falar sobre isso, que tem a ver, inclusive, com os monumentos aí. Mas parabéns aí pela indicação. Passamos, então, à indicação 304 de 2025. Indicação 304 de 2025, de autoria de Cássio Cotri, Gildo Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Edneu Macuco, Omar Pichete e Walter Pchivitoski. Que após a aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a realização do estudo técnico para avaliar a viabilidade da implantação de mão dupla na rua Rodolfo Wolff, na Vila Amaral, ao lado do supermercado Mariano. Indicação 304 de 2025 em discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Indicação 305 de 2025. Indicação 305 de 2025, de autoria de Cássio Cotri, Gildo Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Edneu Macuco, Omar Pichete e Walter Pchivitoski. Que após a aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando com urgência a limpeza das ruas no bairro Vila Amaral que receberam
micro-revestimento asfáltico em razão do acúmulo de poeira e sobra de materiais. Indicação 305 em discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Indicação 306/2025. Indicação 306 de 2025. De Irineu Macuco, Valdo Pchivitoski, José Ferraz, do Celeiro, Cássio Cota e professora Marta. Seja solicitada Prefeita Municipal Fernanda Garcia Sardanha, que solicite a Companhia Paranaense de Energia, Copel, para apresentar esclarecimentos técnicos a respeito do novo sistema, medidor Copel Digital, especialmente sobre a medição do consumo gerado pelo consumidor, se há alteração na equivalência dos quilowatts em relação ao sistema antigo e qual a garantia de eficiência do funcionamento do mesmo. Indicação 306/2025 em discussão. Inscrito para fazer uso da palavra, vereador Irineu Macuco. Vereador Irineu, com a palavra. Boa noite, presidente, nós vereadores, vereadoras, população presente. Na verdade, está muita reclamação e tem pessoal assim, que até fez uma comparação. Na verdade, usando o mesmo freezer, mesmo geladeira, mesmo as lâmpadas, tudo igual. E chegou a chegar a 120, 130 a mais. Então, eu acho que tem uma coisa errada aí, tá? Eu acho que no programa do governo não tinha custo nenhum, né, para fazer a troca dos medidores. Eu acho que tem uma coisa errada, sabe? Sei lá, segundo, de repente, o velho, parece até no município, o pessoal falou assim, que o velho não estava marcando certo, agora está marcando certo. Mas eu acho que a Copel que dá uma justificativa que é muita reclamação em torno do nosso Paraná inteiro, praticamente, não é só aqui no município. Então, deve ter uma coisa errada, que não pode ser, né, mesmo consumo no passado, agora, medida novo, subiu 30%, 50%. Obrigado. Obrigado, vereador. Ninguém mais inscrito para discutir a indicação 306. Ela está, então, para a votação. Concluída a votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Justificativa de voto. Vereador Wagner, com a palavra. Obrigado, presidente. Só gostaria de parabenizar aqui o vereador Macuco e os demais subscritores dessa indicação com relação a esse tema da tarifa de energia elétrica, porque é um tema de bastante preocupação. Recentemente, a RPC fez uma matéria no Jornal de Meio-Dia sobre os moradores de Ponta Grossa, relatando exatamente esses mesmos problemas. Depois que a Copel fez a substituição dos medidores, falando que isso traria mais eficiência energética e que ajudaria o consumidor, a gente viu que as tarifas de energia elétrica elas começaram a subir bastante, né? Daí agora eles falam assim, não, mas é que antes marcava errado, então vocês pagavam menos antes, agora que está pagando o valor certo. E não é por aí, né? Esse tipo de justificativa não deve ser aceita assim, de maneira tão simplória pela população. E eu até faço como indicação, senhor presidente, que seja pensado isso aqui pela Câmara Municipal de Vereadores, mas também junto ao Poder Executivo, para que o PROCON de São Mateus do Sul tenha uma atuação bastante específica nesse tipo de situação. O PROCON pode pensar uma solução de reunir reclamações dos moradores nesse sentido, fazer um relatório, compilar esses dados, para subsidiar tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo para eventuais medidas legais junto à Copel. Porque a função nossa também é proteger o interesse dos são-mateuenses que são consumidores desses serviços da Copel. Então, só parabenizar mais uma vez, Macuco, a iniciativa da sua indicação. Esse é um tema de bastante preocupação para a população de São Mateus do Sul e abre uma janela de oportunidade para a gente investigar esse assunto com muita mais atenção. Obrigado, vereador. Eu sugiro que a gente possa fazer, então, pela secretaria, essa indicação ou talvez um requerimento solicitando essas informações ao
PROCON de forma conjunta entre todos os vereadores. Talvez o vereador Irineu aí queira fazer frente a esse pedido. Passamos ao grande expediente, no uso da tribuna livre. Vereadora para fazer uso da palavra, vereadora Jussara Ferraz. Vereadora. Boa noite a todos que se fazem aqui presente nessa Casa de Lei e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Nesta semana, tivemos algumas datas importantes que gostaria de destacar aqui hoje. Iniciamos a Semana da Pátria, um período para reafirmarmos nossos valores e nosso compromisso com o Brasil. É um momento de civismo e de união, que nos convida a pensar no futuro que desejamos para a nossa nação. Além disso, iniciamos também o Setembro Amarelo, uma campanha fundamental de conscientização sobre a prevenção do suicídio. É essencial que a gente continue falando sobre a saúde mental, que ofereçamos apoio e que mostremos a todos que a vida sempre vale a pena. O diálogo e a empatia são ferramentas poderosas. Se você ou alguém que você conhece precisa de ajuda, procure um profissional de saúde ou até ligue para o Centro de Valorização da Vida no número 188. Quero aproveitar também para homenagear duas categorias profissionais que, de forma distinta, contribuem significativamente para a nossa comunidade. Refiro-me aos profissionais de educação física e aos bailarinos que comemoraram seu dia no dia de ontem. Os profissionais de educação física são essenciais para a saúde e bem-estar de nossa população, seja nas escolas, academias ou em projetos sociais. Eles promovem a qualidade de vida e incentivam a doação de hábitos saudáveis, atuando na prevenção de doenças e na construção de uma sociedade mais ativa. Já os bailarinos são artistas que nos inspiram com sua dedicação e talento. A dança como forma de expressão. Ela enriquece a nossa cultura e desenvolve não apenas o corpo, mas também a sensibilidade e a disciplina. São verdadeiros agentes culturais que levam a arte e beleza para a nossa cidade. Portanto, em nome desta casa, expresso o meu reconhecimento e agradecimento a todos os profissionais de educação física e aos bailarinos. O trabalho de vocês em suas respectivas áreas faz de São Mateus do Sul uma cidade mais saudável e culturalmente rica. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Gostaria de registrar a presença do Eduardo, gerente da Comercial Ivaiporã, do seu colaborador. Sejam muito bem-vindos. Passamos à liderança partidária. Nenhum líder inscrito para fazer uso da palavra. Passamos, então, às explicações pessoais. Professora Marta. Boa noite ao pessoal que chegou aqui também. Sejam bem-vindos, venham sempre, nos assistam e dão sugestões também. Então, só para falar um pouquinho sobre a semana aí. Hoje até eu fui para Curitiba. Enquanto o pai entrava na cirurgia, eu fui lá atentar um pouco os deputados também, né? Com relação ao terreno do DR, de Fluviópolis, estamos aí nos trâmites, está bem adiantado. Agradecer ao João Paulo Gugelmin também, deputado Hussein Bacri, aí que está nos dando todo o suporte para que a gente consiga, então, a cessão desse terreno. E já fiz um briguedo também, por Wagner, lembrando que doamos o terreno do Colégio São Mateus, né, um patrimônio ali de quase 11 milhões, ou até mais, de 11 milhões para o Estado, e o Estado fazendo carinhas e bocas lá para doar um terreno para o município. Então, já cheguei meio pegando pesado hoje lá e meio nervosa também. Mas estamos aí, eu acredito que vai dar tudo certo. Conquistando esse aí, eu tenho certeza que vem outros pela frente. Né? Além do Colégio São Mateus, nós estamos com a questão do Colégio Duque de Caxias, que possivelmente teremos que fazer a mesma coisa.
mas não vamos ceder enquanto o Estado também não fizer a parte dele aí de ceder terreno do Estado para o município. Com relação ao anfiteatro do Colégio São Mateus, também o processo está bem adiantado, porém, o Colégio São Mateus está com um serviço, né, aí de, se não me falha a memória, mais de 500 mil, com relação ao telhado. Então, precisa terminar uma obra para daí começar a outra obra. Mas também está bem adiantada a questão do anfiteatro para o Colégio São Mateus e a cobertura da cancha de areia, porque nós temos o nosso projeto de voleibol de praia, voleibol de areia, né? Porque daí não tem praia em Fluviópolis, né? Mas nós temos um projeto e que não atende somente Fluviópolis, o centro de treinamento do vôlei é em Fluviópolis, mas atende estudantes de todo o município, vamos conseguir também. Está bem adiantado o processo e o dinheiro, se Deus quiser, até novembro, por aí está saindo. E por falar nisso, quero parabenizar a professora Gisela, que é uma parceirona aí, e a professora Sinara, o professor Ednei, enfim, os professores, né? A Ju falou também. O professor Ednei, por ser profissional de educação física, e parabéns a todos os profissionais da área de educação física, mas parabenizar porque foi conquistado para São Mateus 2 projetos com ajuda aí incansável da professora Gisela, a professora Sinara, a professora Ednei, também o Vilmar Felchac. Um projeto para o colégio professor Eugênio de Almeida e um projeto também para a Máfia. Será patrocinado pela Itaipu Binacional. Às vezes as pessoas pensam que, vai lá, apresenta um projetinho e ganha lá 35, 50, 100 mil reais. Mas tem que ser projetos bons, projetos com fundamento e projetos que tem que chegar lá e defender o seu projeto. E graças a Deus a gente conseguiu aí, então, 2 projetos para São Mateus. Parabéns, Vilmar, lá da Máfia, e tua equipe, e também aí o Colégio Professor Eugênio de Almeida conquistando esse, eu digo assim, que é um prêmio, né? Não é simplesmente um patrocínio, mas é apresentado um projeto e tem que defender muito bem para conseguir esse resultado. Com relação ao Detranzinho, também nós estamos aí bem adiantado, agradecer a Solange, incomoda ela bastante na prefeitura. Está bem adiantada a questão do Detranzinho, que é a mini cidade que a gente traz aí, se Deus quiser, onde nós vamos fazer educação para o trânsito nas nossas escolas, em todas as escolas do município, e não queremos levar mais serviço para os professores, bem pelo contrário. É uma parceria com o Detran vem, vai fazer as capacitações com os profissionais e terá gente para trabalhar também com as crianças, principalmente com o 3º ano, lá com os picurrucho, né, para ver se a gente consegue ter uma geração aí que leve o trânsito mais a sério. Hoje, indo para Curitiba, tinha acidente na estrada, a gente tem que parar, atrasa, né? Não que isso vai resolver os problemas do mundo, mas vamos fazer um pouco mais de educação ambiental aí, em parceria com o Detran, e agradecendo também a Neia por ter nos atendido aí e está a fim de fazer mesmo essa parceria. Que mais aqui? Estou igual a Regina da Vila Amaral, né? Um abraço, a Regina. A Regina vende os produtos lá, né? Eu tenho que falar o que eu trabalhei durante a semana, né, Ieda? Com relação às ruas lá também, que vocês tinham me questionado, fomos em busca, me falaram que está no planejamento. Tá? Então, vamos aguardar um pouquinho mais aí, mas já estamos quase cansando, né? Não, mas não vamos cansar. Com relação ao turismo rural, quero agradecer ao Tiago também, que está dando uma força bem grande, junto com o IAT, agradecer ao deputado Ussin também, que é com relação aos pesqueiros, a estruturação nos pesqueiros. Aí uma coisa assim que é possível, não somente a família viver do turismo, mas daqui a pouco ela começa a gerar até empregos
né, geração de trabalho, emprego, renda aí para as pessoas. E agradecer a Daiane, da Saúde. Hoje eu tive algumas reclamações com relação... mas agora tem que consultar no postinho, daí demora. De certa forma, é interessante que seja feito dessa forma, pelo seguinte, porque lá na comunidade X, né, não vamos falar só de Fluviópolis, mas vamos falar do Cambará, Lana, né? Mas, digamos assim, lá no Cambará, ou lá no Turvo, ou lá na Palmeirinha, o que acontece? Lá no Paiol Grande, enfim, aqui no centro, as pessoas vão, consultam lá no posto e existem os agentes comunitários. E os agentes comunitários fazem um trabalho bacana. Então, eles conseguem acompanhar aquele paciente. Por isso, daí hoje até a pessoa ficou triste comigo e falou assim, Marta, mas a coisa está ruim e tal. Olha, é feito dessa forma para que a enfermagem lá do posto de saúde consiga acompanhar melhor. E quem não conseguir a famosa ficha, entra em contato com um de nós aqui, vereador. Não é no sentido do, o vereador vai arrumar a ficha. Não, a gente vai de forma legal. Né? Se a pessoa está passando mal, não é porque não tem a ficha lá naquele determinado posto que nós vamos deixar a pessoa passando mal. Não, vamos remanejar para um outro posto, vai ser atendido, né? E eu creio que da melhor forma possível. Outro dia até uma pessoa, eu levei meu pai à noite também, no pronto atendimento, e a pessoa falou assim, nós somos xingados aqui. Daí eu falei assim, professor e pessoal que trabalha em saúde é xingado. Até o vereador é xingado, né? Estou brincando. Mas somos também, né? E a gente procura dar o máximo da gente para que as coisas aconteçam, né? E a gente foi super bem atendido. É claro, quando se trata de saúde, a gente entra num desespero. Minha mãe teve AVC. Se o Hospital de São Mateus tivesse lá 12 anos atrás, um oxigênio que faltou, né? Olha o que aconteceu. Minha mãe ficou 12 anos e meio numa cadeira de rodas, né? Em cima de uma cama. Então, eu creio que as coisas estão melhorando, o pessoal está perguntando com relação ao hospital. Estamos trabalhando muito, né, gente? Trabalhando muito para que aconteça da melhor forma e que seja pelo melhor para todos. E quero agradecer muito a Daiane e a equipe de saúde, estão se desdobrando, desde o motorista que vai levar o pessoal a Curitiba. Hoje eu estava lá e presenciando, teve um município que o motorista esqueceu o paciente lá, né? E eu falei assim, às vezes é falta de cuidado, mas às vezes também é todo o estresse que acontece, né? Não foi aqui de São Mateus, mas aconteceu lá também. Falhas existem, né? E até um não, a gente tem que saber dizer um não. Então, está tentando se fazer o melhor, né? Quero parabenizar o Jackson também e o Bruninho, que conquistaram aí um torneio bem importante, né? Um torneio de bocha. Então, parabenizar aí a secretaria por estar dando apoio a todos os esportes em São Mateus. Não é só um ou outro, né? Nós temos até badminton, né? Em Fluviópolis, imagina, né? Que é lá no fim do mundo, quase, né? Então, imagina. Só um minuto para concluir aqui, presidente, pode ser? Quantos minutos? 5 segundos ele me deu. Então, assim, com relação a pedras, gente, às vezes... agora tem pedra para todo mundo. Graças a Deus, né, gente? Tem lei. Ninguém quer pegar pedra para vender, ninguém quer pegar pedra para negociar, né, Jussara? As pessoas precisam, é o mínimo que uma pessoa... Porque, às vezes, aquele que está aqui falar é fácil, porque ele não está lá no meio daquele matão lá e que ele precisa sair numa estrada, né? Então, existe a possibilidade, sim. Dentro da propriedade, pode? Claro que pode, dentro da legalidade. Né? Então, quem precisa, hoje existe a possibilidade sim, ou pelo seu CNPJ, ou pelo bloco do produtor, né, vereador? O presidente diz assim, ó, da cidade ao campo, e é isso mesmo, né? O vereador ele tem que ser vereador da cidade ao campo, do campo para a cidade. Enfim, gente, foi um pouquinho do trabalho durante a semana. Um grande abraço a todos e o meu número é 988917158. Se alguém quiser me passar mensagem, fique à vontade. Boa noite.
Obrigado, vereadora. Vereador Irineu, com a palavra. Boa noite, nosso amigo Eduardo. Sexta filho, colaborador da Ivaiporã, uma empresa que veio para ficar, é uma empresa muito importante para São Mateus do Sul, que gera muito emprego e renda para o município. Seja bem-vindo. Uma coisa que a gente, né, Walter, o pessoal está cobrando muito na Vila Moceno lá, foi feito asfalto com calçada certinho e faltava as benditas lombadas, né? Mas graças a Deus, na semana passada, o Alisson, com a equipe dele, foi lá e executou as lombadas. Eu passei lá. Agora, menos, graças a Deus, o pessoal vai segurar um pouco mais do pé lá, que está bem complicado. Também na outra, na Antônio Vizinella, também, o mesmo problema das lombadas, né? Foi feito asfalto, ficou excelente e faltou as lombadas. Conseguiram, falei com o Alisson, até ele buscou o caminhão da prefeitura, buscaram em Irati lá, a massa, que o problema é a massa asfáltica, né? Mas deu certo. Então, um problema menos para resolver. E na outra também, vamos falar do nosso Samas Clube, né? Que domingo estreou lá em Proventópolis, empatou de 1-1. E agora, o Stefano Wagner, segundo essa informação, um bom time, montaram um bom time. Então, vamos acreditar bastante, né? E quarta-feira, aqui na Baixada, no Municipal, 19h30, joga em casa, nós vamos lotar aquele estádio lá. Quarta-feira, o ingresso é R$20, tudo que tem custo, né? Então, eu achei que é bem razoável, R$20 não é muito. Vamos dar força, né? Porque, na verdade, nós, bom tempo, estamos aguardando um time da terceira e tá aí, né? Vamos torcer que faça uma boa campanha e consiga, de repente, o acesso, né? Não dê nessa, nem na outra. O importante está aí. É uma estrutura bem montada, que eu senti isso aí. Então, vamos dizer que vamos amanhã lá torcer e vibrar, que dê certo e nós conseguimos a vitória. Muito boa noite. Obrigado, vereador. Também para fazer uso das explicações pessoais, vereador Wagner. Com a palavra, vereador. Obrigado mais uma vez, presidente. Desejo uma boa noite ao pessoal que não estava aqui no início, quando fiz os cumprimentos, mas sejam muito bem-vindos, representantes aqui da Ivaiporã. A Ivaiporã, que vem de uma cidade menor que São Mateus ainda, mas que é um exemplo de desenvolvimento econômico também, né? A gente já teve exemplos muito positivos da gestão pública lá em Ivaiporã, que acho que, inclusive, deve ter histórico com relação ao proprietário das lojas, né? Então, se geriu o município muito bem, tenho certeza que é reflexo também e gera suas empresas muito bem. A vereadora Marta trouxe um tema importante, vereadora Marta, da população em situação de marginalização em São Mateus do Sul e a população em situação de rua. Esse é um tema realmente assim, que é bastante espinhoso para a gente lidar. A gente precisa separar, primeiro, a população indígena. Salvo engano, nós temos aqui grandes advogados aqui na Câmara, vão poder me corrigir, mas o município tem uma limitação muito grande com relação à população indígena por causa da competência do governo federal e da FUNAI. Inclusive, o município não consegue nem se quisesse, por exemplo, direcionar para uma outra área, a gente não pode interferir na questão do costume dessa população. Mas é um tema, vereadora Marta, realmente que vai entrar no debate aqui de São Mateus do Sul, porque a senhora muito bem falou. As rodoviárias, elas têm, historicamente, essa aptidão de atrair principalmente a população marginalizada, os usuários de entorpecentes, e isso acontece já em São Mateus do Sul. A gente sabe de muitas pessoas que evitam passar pela praça da rodoviária à noite justamente por causa da insegurança desse pessoal ali. E não existe você mandar a polícia lá e prender o usuário de droga. O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que a posse de droga para consumo pessoal ela foi despenalizada, não existe mais pena, então não tem mais pena de prisão para essas pessoas. Ela tem que ser tratada como uma questão de saúde pública, né? E aí que entra a questão da assistência social de São Mateus do Sul, de realmente ter que ter um plano de operação para essas pessoas, né? Porque a gente não vai mais ser só a rodoviária. A gente vai abrigar um prédio público ali com alto fluxo de pessoas transitando durante o dia também. Então, tem que se pensar numa solução para isso, porque a gente viu, especialmente depois da pandemia, que a população em situação de rua ela aumentou bastante no nosso país. É um problema bastante grave. E isso, por que eu trago esse tema? A gente viu agora recentemente notícia da Casa de Passagem, que está pedindo socorro e pedindo para as pessoas fazerem a doação de alimentos.
porque não estavam tendo condições de alimentar tantas pessoas, que eu imagino, provavelmente eles tinham um planejamento, não esperavam que aumentasse tanto o número de pessoas, e hoje eles têm esse problema. E por que chama atenção? Por que isso tem que ser tema aqui na Câmara Municipal de Vereadores? Porque a gente vai discutir, a gente recebeu aqui para votar o plano plurianual e a lei orçamentária do próximo ano. E é nesse momento, é agora que a gente tem que sentar e debater as ações que a gente vai ter para o futuro de São Mateus do Sul. Então, qualquer tipo de política pública que a gente imagina que hoje esteja deficitária, não esteja sendo bem atendida, a gente tem que discutir junto ao Poder Executivo, porque quando a população nos elegeu para sermos vereadores, é inclusive para a gente discutir o orçamento. Então, a peça do orçamento ela não é pro forma, ela não existe só para chegar aqui, vamos votar e não vamos acabar discutindo. Então, tem temas muito importantes, né? Eu e a vereadora Alana, a gente teve por prática, desde o início do nosso mandato, a gente apresentou muitos requerimentos, né? Salvo engano, já foram mais de 34, 35 requerimentos de informações, e todos eles eram para preparar a gente para a discussão do plano plurianual. Por quê? Porque primeiro a gente tinha que ter esse diagnóstico de como estava o município, para a gente conseguir planejar os próximos anos. Então, é um pedido que eu tenho para os colegas, para que a gente realmente se debruce sobre o orçamento, sobre o plano plurianual, porque nós temos políticas públicas muito importantes que a gente pretende implantar, já foram objeto de projeto de lei aqui na Câmara, e a gente só vai conseguir implantar se isso estiver devidamente inserido lá no plano plurianual. Mas era mais para ressaltar esse tema, a vereadora Marta, que a senhora muito bem trouxe, porque a gente realmente vai ter que discutir isso junto à Secretaria de Assistência Social, inclusive essa questão, porque o orçamento do ano que vem, que enviou para a gente, acho que só do Poder Executivo, 256 milhões de reais. Não é possível que a gente, com 256 milhões de reais, não consiga, eventualmente, celebrar algum instrumento jurídico, ou termo do fomento, ou um convênio, com a Casa de Passagens, para aumentar esse incentivo para que eles consigam atender toda essa população. Porque se aumenta a demanda deles, automaticamente tem que aumentar a atuação, porque, para mim, eles estão fazendo um papel que seria do poder público, do Poder Executivo. Hoje eles estão atendendo uma demanda que seria da nossa Secretaria de Assistência Social. Então, acho que é justo que tenha essa contrapartida do Poder Executivo com eles também. Eu falo isso porque, como eu repito mais uma vez, como a gente vai discutir o plano plurianual, todas essas medidas que a gente imagina que a gente tem que corrigir, a gente vai ter que discutir, ver se está previsto ali, para que a gente consiga realmente impactar de maneira concreta aqui nas coisas em São Mateus do Sul. Era isso, senhor presidente, eu agradeço a palavra. Obrigado, vereador. Gostaria também de aproveitar e reiterar mais uma vez as secretarias competentes da criação do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, né, que por várias vezes eu apresentei aqui. Está desde 2013 inativo. Acho que seria uma importante ferramenta aí que vem de encontro, né, aí aos anseios da população e essas demandas aí que os vereadores acabaram de apresentar. Vereadora Gi, com a palavra. Então, vamos lá, o resuminho da semana e os parabéns. Eu quero parabenizar o Ideiatom, da nossa incubadora tecnológica, que foi um desafio de ideias realizado no dia 29 de agosto, sexta-feira, e tivemos a grata satisfação de aprovar os projetos de inovação dos alunos de escolas públicas e particulares, primeiro, segundo e terceiro lugar, futuros empreendedores. Uma iniciativa da nossa secretaria, através da incubadora tecnológica Inova de São Mateus do Sul. E, claro, que é à frente o nosso secretário Chaves. Eu, continuando os agradecimentos, né, e quero parabenizar a Braspol por todo o mês do evento, né, de eventos no mês polonês, e também parabenizar o grupo Carolinka e o Rotary pela linda festa no sábado. E pelo desfile maravilhoso, né, meninas, que tivemos, incluindo nós, né, que andamos lá, um sucesso de bicicleta. Depois conto para a população o que aconteceu. Mas o desfile foi lindo. Nossa, quando tinha povo aqui chegando e outros que nem tinham saído lá debaixo da rodoviária. Muita gente de fora na cidade, o comércio local realmente bem movimentado. Então, parabéns aos organizadores. Hoje, nessa tarde,
Também estive com o Aramis, o agradecimento, nos bairros da Vila Verde e da Vila Palmeirinha, onde continuamos realizando os estudos técnicos referentes ao trânsito, né? E, né, que alegria, né, Macuco, falar das lombadas, né? Porque os asfaltos foram feitos e as lombadas a população precisa. Nós incluímos lá quase 2 anos de asfalto lá na Palmeirinha, e saber que vem algumas lombadas, a gente fica feliz, né? E realmente precisa. Então, essa é uma luta nossa já de algum tempo, então, que será realizado. Que bom quando já deu certo nos pedidos de vocês, e os meus serão agora nos próximos dias. No próximo mês aí vai dar tudo certo. Eu quero agradecer a equipe do Alisson, que está fazendo um serviço muito bom, incluindo, meu Deus, ficou maravilhoso, a Avenida Palmeirinha, lá na Vila Palmeirinha. Também estive na malharia, no bairro Bom Jesus, lá estive com as meninas, trocando umas ideias, conversando bastante, umas coisas para o futuro nosso, né? Essa malharia lá na Bom Jesus, muito interessante, né? Mas vamos correr atrás por umas outras oportunidades aí mais no centro da cidade, já que essas malharias aí, quanto comércio precisa de costureiras, né? Então, vamos investir cada vez mais e mais. Hoje estivemos em reunião com a prefeita municipal, tiramos muitas dúvidas, trocamos ideias, inclusive falamos bastante sobre o posto da Vargem Grande, que nós estamos ansiosos também, né? Macuco, Marta, Ju, todo mundo aí, todos os vereadores, não vem a hora de abrir o posto lá. Que bem em breve estará... Vai dar certo, acredito eu, a inauguração. Se eu não estou enganada, e vou pesquisar mais um pouquinho, Wagner, referente à casa de passagem, eu acho que tem uma ajuda, alguma coisa da Secretaria de Assistente Social, sabe? Eu não sei o que é a porcentagem, mas em algumas conversas que tivemos já, citou umas falas, então eu entendo como tem uma ajuda, mas eu vou pesquisar melhor assim, e ver o que está acontecendo, que forma o Executivo pode estar ajudando melhor. Da mesma forma, Marta, na questão dos índios e essas pessoas, por mais que não tenha que seja um federal, né? Mas eu sei que essa chegada deles ali, a própria secretária, ela dá um apoio, assim, sabe? Que, querendo ou não, a população liga para a gente e a gente vai correr atrás para ver o que está sendo feito, de que forma está havendo a ajuda. No caso dos índios, né, eu posso falar índios? Posso? Dos indígenas? Indígenas. No caso da população indígena, é um caso, às vezes, meio complicado, porque eles vêm de uma como que eu vou explicar agora? Que me falhou a palavra. Cultura. Vem de uma cultura um pouquinho diferente. Às vezes, a população, em geral, eles querem que tenha um banheiro, querem que tenha alguma coisa, mas eles vêm de uma cultura diferente, né? Só para a gente trocar umas ideias referente a isso também, né? Eu me lembro, o meu marido sempre conta um caso de um colega índio que ele não aceitava a forma como nós vamos ao banheiro e a gente usa o mesmo sanitário para muitas pessoas, sabe? Então, isso tem umas coisas que é cultural, né? Mas vamos correr atrás e conversar entre nós para ver aqui que nós podemos melhorar. Eu acho que da nossa parte é isso, da minha parte é isso, tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigado, vereadora. Então, passarei o anúncio da próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 9 de setembro, às 18 horas, aqui na Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Será a 31ª sessão ordinária. Teremos, então, a emenda aditiva ao projeto de lei do Executivo 27/2025, em discussão e votação única. Projetos de lei do Executivo, em sua segunda discussão, que será o 27 e o 28/2025. Projeto de lei do Executivo 38 e o projeto de lei do Executivo 39, em sua primeira discussão e votação. Também o projeto de lei do Executivo 40/2025, em sua primeira discussão e votação. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.